Ah, imagina só essa cena. Alguém passa, sei lá, umas 10 horas seguidas debruçado sobre livros e materiais pesados para uma certificação importante. A pessoa termina o dia com um cansaço absurdo, sentindo que espremeu o cérebro, apenas para descobrir depois que, pela ótica estrita da neurociência, 8 dessas 10 horas foram um puro e absoluto desperdício biológico. Nossa, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Pois é, a informação simplesmente não fixou. É uma realidade frustrante que assombra muita gente que estuda. E é por isso que, nesta nossa imersão profunda de hoje, a missão é justamente entender o que de fato acontece no cérebro durante a aprendizagem. Com certeza. E temos muito material para cruzar aqui. Exato. Nós analisamos uma montanha de fontes. Artigos acadêmicos da Unibra e da UFAP sobre a neurociência do aprendizado, guias práticos de biohacking, relatórios super detalhados do mercado de suplementação e até transcrições de especialistas em foco. A nossa ideia é descobrir como otimizar o desempenho mental de ponta a ponta, indo da biologia mais básica até as técnicas de estudo mais avançadas. E, claro, sem sobrecarregar quem nos ouve. É um objetivo ambicioso, mas totalmente possível com os dados que a gente tem. Certo, vamos desconstruir isso. Tentar aprender algo complexo com um cérebro exausto e inflamado me parece o equivalente a tentar rodar um aplicativo de edição de vídeo pesadíssimo num celular com a tela trincada e a bateria viciada. O sistema fatalmente vai dar um tilt e congelar. Por que a galera insiste em forçar o software antes de arrumar o hardware? Então, essa urgência costuma vir de uma confusão conceitual muito básica, mas profunda, sabe? Os artigos científicos fazem muita questão de separar isso logo de cara. Aprendizagem e memória são processos biológicos completamente distintos. Espera, distintos como? Parecem a mesma coisa na prática. Ah, parece, mas não é. Aprender é o ato de interagir com uma informação nova. Qualquer cérebro que esteja acordado consegue fazer isso. Agora, memorizar, reter essa informação a longo prazo é um processo biológico super rigoroso. Entendi. É como se a aprendizagem fosse a visita e a memória fosse o morador. Brilhante, é bem por aí. Não se trata apenas de ler um texto e empurrar os dados goela abaixo. Trata-se de criar um ambiente químico e fisiológico onde o cérebro realmente possui os recursos para construir novas estruturas físicas. Sem essa fundação, a pessoa está apenas alugando a informação por algumas horas. Ela não adquire aquilo. O que nos leva ao que os guias chamam de biohacking natural. E eu, confesso, fiquei chocada ao ver que isso começa antes mesmo de o livro ser aberto. A rotina matinal dita o ritmo da cognição para o resto do dia. Totalmente. O dia da prova começa na hora que a pessoa acorda. Pois é. E os guias destacam uma regra que parece inegociável: exposição à luz natural logo ao acordar e restrição total de telas na primeira hora da manhã. Mas assim, qual é o problema real de checar as notificações na cama? Parece algo tão inofensivo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a coisa faz todo sentido. O impacto está diretamente ligado à nossa linha de base de dopamina. A famosa molécula da recompensa, né? Exatamente. Quando alguém acorda e nos primeiros minutos já começa a rolar um feed de redes sociais, o cérebro recebe estímulos ultra rápidos e variados. Isso gera picos prematuros e intensos de dopamina. E aí a pessoa gasta tudo no Instagram. Tipo isso, gastar esse combustível logo no início do dia com estímulos vazios cria um déficit bizarro. Quando chega a hora de focar em um texto denso e monótono 2 horas depois, o cérebro não tem mais a química necessária para se interessar por aquilo. Ele fica letárgico. Nossa, faz todo sentido. Mas e a exposição à luz solar? Onde ela entra nessa equação química da manhã? A luz solar matinal entrando pelos olhos é o gatilho biológico mais potente para o nosso ciclo circadiano. Esse feixe de luz envia um sinal direto para o núcleo supraquiasmático no cérebro. E isso libera um pico saudável de cortisol. Mas cortisol não é o hormônio do estresse, aquele que faz mal? Ah, excelente ponto. Não é o do estresse crônico. É o cortisol do despertar, que traz o estado de alerta máximo. E o detalhe crucial é que esse mesmo pico matinal é o que inicia o cronômetro para a produção de melatonina, que vai ocorrer umas 14 ou 16 horas depois. Ah, a melatonina que dá o sono. Exato. E a melatonina é essencial para um sono profundo, que é exatamente o momento em que a memória do que foi estudado vai ser consolidada de verdade. Caramba, é um efeito dominó fisiológico. E acompanhando essa gestão de luz,
As fontes trazem outras práticas matinais que parecem rituais quase ancestrais, mas com nomes modernos, tipo o Water Hack, que é beber 500 ml de água pura logo ao acordar. Sim, super importante para a reidratação neural. E tem também a raspagem da língua com raspador de cobre, os famosos shots anti-inflamatórios de cúrcuma com gengibre, limão e própolis. E até o earthing, que é simplesmente pisar descalço na grama ou na terra por 10 minutos. Mas olha só, aqui eu preciso fazer o papel de cética da história. Manda. Eu entendo a hidratação. O cérebro humano é mais de 70% água e sofre com a desidratação noturna. Beleza. Mas como é que raspar a língua ou pisar na terra vai ajudar alguém a resolver uma equação de cálculo avançado num concurso? Parece loucura, eu sei, mas tudo gira em torno de um conceito só: a redução da inflamação sistêmica. Inflamação. Tipo, quando a gente bate o joelho e incha, é uma inflamação microscópica, de baixo grau, mas que afeta o corpo todo. Durante a noite, o corpo expulsa toxinas, e muitas delas se acumulam na língua na forma daquela saburra branca. Raspar a língua não é só a higiene do hálito. Impede que essas bactérias sejam reengolidas. Se você engole, sobrecarrega o sistema imunológico e o fígado logo cedo, causando essa inflamação. Uau, eu nunca tinha pensado por esse lado. E o lance de pisar na grama? O earthing é pura física e biologia. A ciência por trás disso aponta para a transferência de elétrons. A superfície da Terra tem uma carga elétrica negativa infinita, super rica em elétrons livres. Ok. E o nosso corpo? O nosso corpo, vivendo sob estresse constante de luz artificial e má alimentação, acumula radicais livres. Eles têm carga positiva e causam danos celulares e inflamação. O contato direto do pé com o solo permite a absorção desses elétrons, que vão agir como antioxidantes naturais potentíssimos. Quer dizer que a gente descarrega o estresse, literalmente, e uma inflamação de baixo grau significa um cérebro funcionando sob aquela neblina mental, né? As fontes fazem uma ponte muito forte entre essa desinflamação e a saúde do intestino também. Muitas vezes ele é chamado de segundo cérebro. E não é só força de expressão. O intestino e o cérebro estão fisicamente conectados por uma rodovia chamada nervo vago. 85% da serotonina é produzida lá, não é isso? Exatamente, 85%. E a serotonina é fundamental para regular o humor e baixar a ansiedade durante o estudo. Se o trato gastrointestinal está inflamado, ele fica enviando sinais de alerta constantes para o cérebro. E isso fragmenta completamente a capacidade de concentração da pessoa. Impressionante. Mas e quando a dieta e os hábitos básicos não dão conta? Aí entra a suplementação. Os relatórios de mercado que a gente analisou trazem um arsenal bem estratégico para o funcionamento neural. Eles focam horrores em magnésio, colina e vitaminas do complexo B, tipo B6 e B12. É o trio de ouro da neurociência nutricional. Pois é, algumas marcas dominam esse nicho. Eles citam o Naturovitaminas Brain Booster como uma excelente opção de custo-benefício com os seus 210 mg de magnésio. Tem o Ellen Neuroplus lá no topo de linha para quem busca matérias-primas premium e também alternativas bem mais acessíveis como o Lavita Memória, que ainda inclui zinco. Mas de novo me vem uma dúvida prática. O corpo humano já não deveria extrair tudo isso de um prato de comida bem montado? Em um cenário ideal, sem dúvida, mas o trabalho cognitivo intenso é uma atividade metabolicamente extenuante. Gasta tanta energia assim pensar? Muita. O cérebro representa mais ou menos só 2% do nosso peso corporal, mas ele consome 20% de toda a energia diária do corpo. Caramba, é um motor muito gastão. É um V8. Quando alguém entra em estado de atenção focada por horas, o cérebro queima magnésio numa taxa assustadora, porque ele é necessário para mais de 300 reações enzimáticas, incluindo a regulação do estresse nos receptores neurais. E a colina? Vi muita menção a ela. A colina é a matéria-prima direta para a acetilcolina. Esse é o principal neurotransmissor envolvido no foco e na neuroplasticidade. E as vitaminas B6 e B12 são a base para a síntese da bainha de mielina. Aquela capa que envolve os neurônios. Isso. O revestimento que isola os fios dos nossos neurônios. Se a bainha está saudável,
o impulso elétrico viaja rápido e sem perder sinal. Sob demanda extrema de estudo, a alimentação moderna quase nunca consegue repor esse desgaste na mesma velocidade. Por isso o suplemento ajuda. O hardware, então, precisa de manutenção preventiva contínua. Com o corpo desinflamado, intestino modulado e os neurotransmissores abastecidos com matéria-prima de ponta, o terreno está pronto. O que nos leva a um ponto central. Ter um cérebro energizado não significa automaticamente ter foco, né? Como essa energia toda é direcionada para o ato de prestar atenção. Aí é que entra a dinâmica do próprio aprendizado. E aqui os materiais trazem uma analogia do professor Peruli de Piazza que, nossa, eu achei espetacular. Ele afirma que o cérebro processa o aprendizado de duas formas. Aprender algo de forma rasa, apenas no sistema límbico, é como escrever na areia. Uma imagem perfeita. É rápido, flui facilmente, não exige quase esforço muscular, mas aí vem a primeira onda de novas informações ou simplesmente no dia seguinte o vento bate e tudo é apagado, a informação some. E a alternativa a isso, que é o verdadeiro aprendizado, é o que atinge o cerebelo e o córtex cerebral de forma consolidada. Seguindo essa mesma linha da analogia, seria o equivalente a escrever na pedra com um prego e um martelo pesado. Deve dar um trabalho absurdo. Muito. Exige força, causa impacto, gera um enorme gasto de energia e muita frustração no começo. Mas a grande sacada é que, uma vez que a palavra é cravada na pedra, o tempo e os ventos dificilmente conseguem apagar. O registro fica ali, quase permanente. E a base neurofisiológica dessa tal escrita na pedra é o que os cientistas chamam de potencial de longa duração, certo? A sigla LTP. Eu vi esse termo repetidas vezes nos artigos e me fez pensar na seguinte imagem. A primeira vez que a gente tenta aprender um conceito novo e complexo é tipo tentar caminhar no meio de uma floresta muito densa, cheia de mato alto. Você passa, arranha a perna, mal deixa uma pegada no chão e a própria natureza cobre o rastro no dia seguinte. Essa sua imagem ilustra perfeitamente o que acontece no nível microscópico da neuroplasticidade. Quando a pessoa força a atenção em um conceito difícil, os neurônios começam a disparar juntos. O potencial de longa duração é exatamente a criação e o fortalecimento dessas pontes físicas, as sinapses, entre os neurônios. E como a gente transforma a pegada frágil numa trilha? Repetição e intensidade. Se o percurso nessa floresta é feito com foco intenso e em dias seguidos, a pegada frágil vira uma trilha de verdade. Depois, a trilha vira uma estrada de terra batida. E com o tempo, e a prática consistente, essa estrada é finalmente asfaltada, permitindo que a informação viaje ali de forma instantânea. Faz todo sentido. Tem até uma citação famosa nos textos. Sim, William James, ele dizia, lá no século XIX, que o grande segredo da educação é transformar o próprio sistema nervoso no nosso maior aliado, automatizando o acesso à informação. Mas cá entre nós, transformar o sistema nervoso num aliado não parece uma tarefa fácil nos dias de hoje, né? A epidemia atual, segundo os textos, não é bem a incapacidade crônica de focar, mas a dispersão do foco. Acontecem lapsos atencionais o tempo todo. A atenção de quem estuda é sequestrada por qualquer pequeno desconforto. Caiu uma caneta, a pessoa já está olhando para o teto. Como segurar esse martelo para escrever na pedra sem parar a cada 2 minutos? A primeira mudança é de mentalidade. A solução passa por encarar a atenção não como um dom mágico, mas como um músculo físico mesmo. Se você não usa, ele sofre atrofia. Uma das práticas citadas para isso é o treino interoceptivo. Que nome complicado. Como funciona isso na prática? É super simples. Trata-se de sentar em silêncio por apenas 2 ou 3 minutinhos antes de começar a estudar e focar a mente exclusivamente nos sinais internos do próprio corpo. A respiração, os batimentos cardíacos. E isso treina o córtex pré-frontal, que é a área do controle executivo a ignorar estímulos de fora. Para sustentar a atenção num ponto só. Isso. E além disso, há uma regra de ouro que eu acho fantástica. A eliminação brutal de qualquer distração nos primeiros 5 minutos de trabalho.
O cérebro sempre vai apresentar muita resistência ao iniciar uma tarefa difícil. É a inércia. É aquele momento que dá vontade de limpar a casa inteira em vez de abrir o livro. Exatamente. Ultrapassar essa arrebentação dos primeiros 5 minutos em um ambiente sem o celular por perto cria a velocidade necessária para entrar no chamado estado de fluxo. Mas entrar no fluxo é uma coisa, manter a outra bem diferente. Para isso, as fontes sugerem o treinamento de resistência mental. Tem uma tática chamada técnica da substituição consciente. A ideia é muito simples e poderosa. A mente invariavelmente vai tentar fugir da dor, que é o aprendizado. Um pensamento aleatório sobre o que tem para o jantar, ou a lembrança de um e-mail chato que não foi respondido, vai aparecer. Sempre aparece. E o que a técnica propõe? Quando isso ocorre, a recomendação é ter uma palavra âncora pré-definida. A pessoa murmura a palavra foco para si mesma, respira bem fundo por 5 segundos e obriga a atenção a voltar para o texto, sem negociar. Esse ato repetido de buscar a mente que está voando e trazer de volta para o livro é o que verdadeiramente constrói o músculo da atenção. Genial. E é interessante notar que buscar o desconforto propositalmente fora do ambiente de estudo também ajuda muito nisso. Como assim, fora do estudo? Ler um artigo acadêmico longo sem colocar uma música de fundo. Sentar numa sala de espera do dentista sem puxar o smartphone do bolso na mesma hora. Suportar o tédio no dia a dia constrói a resiliência cognitiva que vai ser exigida no momento do estudo pesado. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque cabe um contraponto forte. Quando se fala em criar essa resiliência e focar intensamente, a imagem clássica que vem à mente da galera é de alguém estudando 10, 12 horas seguidas num sábado até os olhos ficarem vermelhos. Mas os dados acadêmicos sobre consolidação de memória que a gente leu mostram uma direção oposta, né? Completamente oposta, porque a maratona exaustiva simplesmente ignora o componente mais vital do potencial de longa duração que a gente explicou agora há pouco, o intervalo de descanso. O momento que a estrada é asfaltada. Isso. Sessões mais curtas, densas e espaçadas ao longo da semana são absurdamente mais eficazes do que uma única maratona suicida. As conexões sinápticas precisam de tempo offline para se fixarem. Bater o martelo na pedra por 10 horas seguidas não cria a palavra na pedra, só resulta na quebra do martelo. O cérebro satura e passa a rejeitar novos dados. Exatamente, não entra mais nada. Muito bom. E com o foco afiado e esse limite de tempo bem estabelecido, a gente chega à questão prática das ferramentas, o nosso software. Qual método, de fato, a pessoa deve usar para processar o texto? E é aqui que o extenso estudo norte-americano de Dan Losky, de 2013, joga um balde de água fria real em muitos métodos tradicionais. Nossa, esse estudo causou um barulho na época. E não é para menos. A pesquisa analisou várias técnicas e concluiu que o hábito mais comum de 90% dos estudantes ler um texto, reler e ir colorindo as partes mais importantes com marca-textos possui uma eficácia comprovadamente baixa. Resumos passivos copiados do quadro e releitura simples também estão na mesma categoria de baixa utilidade. É duro ouvir isso, eu sei. Confesso que sou até contraintuitivo e desesperador. Encarar uma página inteira de um material técnico complexo, toda em branco, sem destacar uma frase sequer de amarelo, causa uma certa agonia. O uso do marca-texto não é útil nem para sinalizar geograficamente onde a informação está, para facilitar achar depois. Afinal, o problema está no marca-texto ou em como a galera usa ele? É o como se usa, o problema está em confundir o ato de encontrar uma informação rápida com o ato de memorizar ela. O marca-texto é uma excelente ferramenta de indexação visual para consulta futura, mas ele não é nem de longe uma ferramenta de aprendizagem. E a neurociência comportamental explica muito bem por que a gente ama tanto esses métodos inúteis. Por quê? Pura preguiça. É um fenômeno chamado ilusão de fluência. Passar o olho por um texto que já foi lido antes, ver aquelas linhas coloridas brilhantes e sentir familiaridade com as palavras gera uma falsa sensação de domínio. A pessoa pensa, eu já sei isso. Nossa, caio muito nessa armadilha. E o cérebro humano adora isso, porque por uma questão de sobrevivência evolutiva, ele foi programado para economizar energia sempre que possível. Pintar frases com tinta neon exige zero esforço cognitivo profundo. É reconfortante.
Mas sem esforço, sem atrito na via neural, não ocorre a sinalização biológica necessária para o cérebro arquivar o dado na memória de longo prazo. A areia é fácil, lembra? A pedra exige força. Entendido. A ficha caiu agora. É preciso abandonar o conforto da ilusão de fluência. Então, o que essa pesquisa aponta como tendo eficácia moderada ou alta na prática? Os pilares que eles mencionam são a prática distribuída, que é exatamente essa ideia de não maratonar e espaçar os dias, a prática de recuperação, que é forçar a memória sem olhar o material base, e a elaboração interrogativa. Que é aquele questionamento crítico constante do que se está lendo. Isso. E tudo isso ganha forma em metodologias muito específicas nos guias. A mais notória, que aparece em quase todo o material de estudo de alta performance, é o método Feynman. Ah, o método Feynman. E o que é fascinante aqui é o seguinte: Richard Feynman, além de ganhar o Nobel de Física, era um cara obcecado por desmascarar a memorização oca. Ele defendia com unhas e dentes que usar palavras complexas e difíceis para definir um conceito é, na maioria das vezes, o disfarce perfeito para nossa própria ignorância. Se não sabe explicar simples, é porque não entendeu. Exatamente a frase dele. O método estruturado em cima das ideias dele força o raciocínio real em 4 passos operacionais. E esses passos geram justamente aquele atrito cognitivo que o cérebro odeia, mas precisa. E a execução me pareceu muito elegante. O passo 1 exige que a pessoa escolha o conceito que está estudando e tente escrever no papel, mas usando as próprias palavras. Nada de copiar as definições exatas do autor do livro. Certo. E o segundo passo? O segundo passo, que os guias dizem que é o coração do método, propõe a simulação de uma aula de verdade. Tentar explicar esse conceito em voz alta para uma plateia imaginária composta por leigos ou por crianças de 12 anos. Qualquer vocabulário muito técnico ou jargão precisa obrigatoriamente ser substituído por analogias do dia a dia. É aí que a ilusão de fluência quebra em 1000 pedaços. Porque é difícil. Muito. E é justamente aí que o passo 3 se revela. Identificar as lacunas. Onde foi que essa explicação imaginária travou? Onde bateu aquele desespero e a pessoa precisou recorrer ao jargão de novo por falta de compreensão real do mecanismo? Perfeito. Uma vez identificados esses pontos cegos, o quarto e último passo é engolir o orgulho, voltar ao material de origem, estudar de novo só aqueles tópicos específicos que causaram o bloqueio e refinar a explicação até ela fluir com naturalidade e simplicidade. Olha, essa prática é a antítese total de passar marca-texto. Ela escancara o que a pessoa ainda não sabe, forçando o sistema nervoso a trabalhar ativo, a suar a camisa mesmo. E outra ferramenta bem estrutural que eu vi recomendada demais pelos artigos da UFAP é o método Cornell, para a organização física das anotações. A genialidade da coisa não está em escrever mais ou mais rápido, mas em dividir o espaço visual de uma folha de papel para te forçar a fazer a revisão ativa depois. É uma organização geográfica do caderno, não é? Isso. A folha é dividida em 3 seções bem claras. Na coluna mais larga, que fica à direita, a pessoa concentra as anotações principais feitas durante a leitura ou a aula normal. Na margem menor, à esquerda, ela extrai apenas as palavras-chave vitais ou elabora perguntas super curtas que vão sintetizar o conteúdo do bloco ao lado. E aí tem o terço inferior da página. Ele é reservado para um resumo denso de 1 ou 2 parágrafos, conectando toda a lógica só daquela página ali. E como isso ajuda na prática de recuperação? O grande truque de mágica acontece na hora de revisar no dia seguinte. Em vez de abrir o caderno e ficar relendo passivamente a página inteira, a pessoa cobre a coluna larga da direita com a mão e usa apenas aquelas palavras-chave isoladas da esquerda como um gatilho, para tentar pescar e recuperar a explicação inteira da própria cabeça, sem colar. Nossa, é a união perfeita da capacidade de síntese com o esforço da prática de recuperação. O estudante transforma um caderno bobo em uma máquina de teste contínuo. Muito bom, né? E ainda pode ser complementado com os famosos flashcards, que são aqueles cartõezinhos clássicos com a pergunta na frente e a resposta atrás. Sim, usando os aplicativos que rodam algoritmos de repetição espaçada, eles garantem que a pessoa revise apenas os conceitos que estão quase sendo deletados do cérebro.
Mas sabe de uma coisa? Tem um último componente super essencial destacado por essa pedagogia moderna e que bate de frente com o nosso ego: o caderno de erros. A pesquisadora Barbara Oakley demonstra incansavelmente que o verdadeiro ganho de conhecimento só acontece de fato quando o aluno tem a coragem emocional de olhar de frente para as próprias falhas. Investigar a falha, em vez de ficar apenas contando os acertos nos simulados para se sentir bem. É preciso catalogar de forma metódica cada bendita questão errada. Entender a raiz lógica do equívoco. Tipo, eu errei por pura falta de atenção. Foi um erro de conceito de base? Ou foi uma falha matemática boba na vírgula? Então, refazer o problema. E tem um detalhe que a Barbara Oakley sugere, que é quando rola aquele travamento total em problema muito difícil. Aquela hora que a tela mental dá a tela azul. Isso, nessa hora o ideal é mudar do que ela chama de modo focado de atenção para o modo difuso. É literalmente levantar da cadeira e caminhar um pouco, tomar um banho morno ou ir lavar uma louça. Isso permite que o cérebro continue processando a lógica matemática ou o conceito difícil em segundo plano. Ele vai tecendo conexões de forma subconsciente que jamais ocorreriam enquanto a atenção estivesse ali quensa e rigidamente presa ao papel. Incrível. O caderno de erros é doloroso demais para o ego, porque ele é a prova documental daquilo que a pessoa ainda é incompetente. Mas é exatamente a exposição contínua a essa vulnerabilidade intelectual que garante a solidez inquebrável do que foi aprendido. Isso costura de forma super redonda toda a nossa investigação das fontes de hoje. Fica muito evidente para quem nos ouve que alcançar a alta performance mental, a tal aprendizagem superior, exige que a gente harmonize dois universos que parecem distintos. A biologia e a técnica. Exatamente. Primeiro, aquele controle rigoroso da própria biologia. Regular o ritmo circadiano com luz solar cedo, proteger a nossa dopamina preciosa evitando o feed infinito de manhã, garantir a hidratação e a desinflamação e fornecer ao cérebro os nutrientes e suplementos fundamentais que ele esgota tão rápido sob pressão. É, em suma, preparar o hardware com carinho. E segundo, a adoção firme de uma metodologia que desafia o conforto. Trocar a ilusão estética e quentinha dos marca-textos pelo rigor intelectual de ter que explicar conceitos intrincados em voz alta, testar a própria memória escondendo a resposta e investigar as falhas com o caderno de erros. É perfeito. E o que a gente conclui cruzando essa avalanche de dados é algo muito animador para a galera. Adotar tudo isso não significa de forma alguma precisar estudar mais e mais horas. Muito pelo contrário. Significa estudar com uma eficácia tão aguda, tão cirúrgica, que o tempo total investido na cadeira cai drasticamente. Como diz aquela velha sabedoria popular, se houver um tempo muito limitado para você derrubar uma árvore imensa, a maior parte desse tempo não deve ser gasta batendo, deve ser gasta afiando a lâmina do machado. O biohacking, a desinflamação e métodos como o de Feynman são as nossas pedras de amolar. Em uma era de excesso sufocante de informação onde todo mundo está cansado, o machado cego apenas gera suor inútil e frustração. Afiar a lâmina salva o nosso tempo de execução e, acima de tudo, protege contra aquela sobrecarga mental que destrói a saúde de tanta gente. Chegar ao final de todas essas fontes e conseguir conectar a química celular básica do intestino até os métodos elaborados de caras que ganharam o Nobel é de fato esclarecedor. Dá uma nova perspectiva. Sem dúvida alguma. E olha, observando toda essa complexidade belíssima e a maleabilidade extrema do cérebro humano, me refiro a essa capacidade absurda de forjar conexões inquebráveis mediante esforço, mas também de deletar memórias retidas só no sistema límbico, acho que vale muito a pena deixarmos uma reflexão para quem está nos ouvindo. Uma reflexão que vai um pouco além dos guias pragmáticos de estudo. Opa, pode mandar. Se a gente tem montanhas de provas de que a neuroplasticidade funciona tanto para o bem quanto para o mal, sempre respondendo aos estímulos repetitivos do ambiente, qual será o impacto silencioso e invisível na base cognitiva de uma sociedade inteira que está dia após dia, hora após hora, condicionando os próprios neurônios a buscarem o pico de dopamina fácil de uma nova notificação de aplicativo a cada 3 minutos? Será que ao fugirmos de forma tão sistemática
desse atrito cognitivo que é tão necessário para de fato aprender algo, nós não estamos correndo sério risco de reescrever a nossa biologia básica, até o ponto crítico de simplesmente esquecermos, como espécie, a capacidade de se escrever na pedra? Uau! É uma reflexão profundamente inquietante, um verdadeiro choque de realidade e um alerta gigante para que a gente assuma o controle consciente e diário do nosso sistema nervoso antes que a distração digital faça isso por nós. Foi um privilégio imenso explorar essa montanha de conhecimento e cruzar esses dados todos hoje. A gente se vê na próxima Imersão Profunda.